do Senhor no Salmo de número 100, para nossa meditação nessa noite. Estamos gratos a Deus pelo povo de Deus que aqui está. Ficamos felizes. A família do Marco parece que está inteira aqui hoje, né? Também do Ronaldo. Glória a Deus por vermos. Não sei se outras, Deus, eu acredito que outras também. Deus abençoe. As crianças vão com a Tarsila, né? Salmos número 100. Eu expliquei a primeira parte em outra ocasião e vamos agora à segunda parte. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-nos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. Dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. 4 e 5, irmãos, podem ler. Honrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Que o Santo Espírito de Deus possa se apiedar de nós e nos conduzir na sua graça a toda a verdade. A razão da nossa adoração a Deus. Aqui, esse salmo nos dá pelo menos 3 razões. E o salmista diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Cada dia se levanta religiões, de modo especial os muçulmanos, dizendo Alá é Deus. E eles dizem: não há Deus maior do que Alá. Não tem muito tempo, numa igreja cristã na Alemanha, por tolerância, aquela tolerância que o Senhor condenou lá em Apocalipse, né? Tolerância com o erro. Deram a palavra para o líder muçulmano e ele, no meio da igreja cristã, ele chamou o povo à oração, dizendo: vamos orar ao Deus maior, vamos orar a Alá, e não tem outro. E lamentavelmente, aquela igreja aplaudiu essa grande ignorância, essa grande mentira. Meus irmãos, o salmista nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor, adorai o Senhor, sabei que o Senhor é Deus. Ele não é um Deus, ele é o único Deus. Só o Senhor é Deus. E não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus parecido. Os outros são deuses feitos pela imaginação e pelas mãos dos homens. Ou se prostram
perante os próprios homens, como na Coreia do Norte, o presidente é considerado como um Deus, e quem não o venera, quem não o adora, pode ser castigado, pode ser morto. Mas não há Deus. Saber que o Senhor é Deus. Às vezes a gente sabe, mas sabe de uma maneira assim muito superficial. Precisamos conhecer mais esse Deus. Nas quinta-feiras eu quero chamar os irmãos, nós estamos estudando mais sobre esse Deus. Profeta Oséias, lá no capítulo 6, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo de conhecimento que nunca termina. Tal a grandeza de Deus, o único que deve ser adorado. Portanto, meus irmãos, essa razão é uma das principais, porque devemos adorar a Deus. Ele é Deus. Deus da Bíblia Sagrada é o Deus verdadeiro. Os outros deuses, os ídolos, são mentira, são imagens de madeira, de pedra, de metal, de papel, são imaginações, fantasias da cabeça humana, não são deuses. Não é Deus. O salmista no Salmo 115 diz: esses deuses, eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não pegam, não apalpam. Têm pés, mas não andam. De chegar e colocar um lugar, ele fica. Isso, para mudar de lugar, ele tem que ser carregado. Pelas ruas do Brasil, nós sabemos de milhões de pessoas que servem esses deuses, os carregam pelas ruas, os deixam em suas casas, em suas igrejas, acham que estão agradando a Deus, mas estão ofendendo o único Deus vivo e verdadeiro. O salmista diz no mesmo Salmo 115, verso 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Os deuses, as pessoas têm que fazer os deuses, e têm que fazer algo pelos deuses, têm que carregá-los. Alguns colocam comida perto desses deuses, mas eles não podem comer. Alguns colocam seus joelhos diante desses deuses, mas eles não podem responder, a não ser, como diz lá em Deuteronômio, na verdade são demônios que às vezes, para perverter, para destruir, podem fazer alguma coisa com essa finalidade de enganar. No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz. Que diferença, meus irmãos? O nosso Deus tudo faz. Os outros deuses são feitos. O nosso Deus diz que Ele nos carrega. Os deuses dos homens são carregados pelos homens. Em 2 Crônicas 15, verso 3, está registrado assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E sabe o que diz logo em seguida? Naqueles tempos não havia paz. Sem o verdadeiro Deus não há verdadeira paz, nem para os que saíram, nem para os que entravam, mas muitas perturbações.
Estão percebendo como as pessoas estão perturbadas? Do nada, elas se desesperam. Do nada, elas brigam. Do nada. Eu vi recentemente uma pessoa pegou uma pedra passando na rua e de repente, quando chegou em frente ao senhor que estava aguardando ali, provavelmente um Uber, ele jogou a pedra, machucando aquele senhor. As pessoas estão perturbadas, porque não tem o Deus verdadeiro nos seus corações. Esses deuses são carregados, nada sabem os que carregam o lenho. O lenho é um pedaço de pau que ele faz um Deus. Profeta Isaías 45, verso 20, diz o seguinte: nada sabe, eles fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. E aí o profeta continua revelando esse Deus e dizendo: olhai para mim e sede salvos. Deus que salva, é Deus que perdoa, é Deus que dá vida eterna. Não há Deus além desse Deus único e verdadeiro. Olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra. Esse Deus é Deus em todo lugar, e em toda parte da existência do mundo. Só Ele, não há outro, nos limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego. Olha como é o Deus verdadeiro, meus irmãos. Que tremendo temer esse Deus. Ele diz: eu carrego, eu levo nos braços, desde o ventre materno até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as canas, até os cabelos brancos, até o envelhecer, eu serei o mesmo, e vos carregarei, e vos salvarei. Isaías 46, versos 3 e 4. Os homens pagam para fazerem deuses, e diante desses deuses se prostram, se inclinam, colocam esses deuses sobre os seus ombros para carregá-los. Diz a palavra de Deus: levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Não é Deus, é um ídolo. Do seu lugar não se move, recorrem a Ele, pedem a Ele, buscam a Ele, dirigem as suas rezas a Ele, mas nenhuma resposta o ídolo dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Por isso, meus irmãos, nós vemos pessoas tremendamente religiosas, pessoas às vezes que a gente olha assim, que pessoa extraordinária, mas está voltada para os ídolos, totalmente enganados. Lembrai-vos, eu sou Deus e não há outro. Isaías 46, 6, 7 e 9. Jesus orou, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o
único Deus verdadeiro. Não há plural para Deus. Só um. Singular. Único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. A respeito dos convertidos de Tessalônica, nós lemos em 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9, nós lemos assim, amados. O apóstolo Paulo registrou: por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e como, deixando os ídolos, abandonando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A humanidade serve Deus mortos, deuses que nada podem fazer. Esse povo de Tessalônica servia também, mas quando ouviu a pregação do Evangelho, por isso temos que Jesus disse de pregar o Evangelho, eles abandonaram seus ídolos. Meus irmãos, é tão gostoso quando vemos alguém abandonar os seus ídolos. Eu me lembro, na última cidade, ou na penúltima cidade onde pastoreei, começamos a estudar a Bíblia, pregar o Evangelho para um empresário e para sua esposa. E íamos estudar a Bíblia com eles durante algumas semanas, uma vez por semana. De repente, um dia de estudo, sem mais, sem menos, sem que nós disséssemos qualquer coisa, ela foi à gaveta, pegou alguns ídolos que ela guardava e disse: pastor, nós não queremos mais isso. O que nós vamos fazer com isso? Dar para alguém? Se jamais. Se você der para alguém, você vai enganar outras pessoas. A Bíblia diz que deve queimar ou destruir. Pastor, então faça isso. E eu levei para casa, peguei o martelo e destruí todos aqueles ídolos. Meus irmãos, quantas pessoas estão cheias de ídolos em seus corações? Mas por que devemos adorar a Deus? A primeira razão, porque Ele é Deus, é o único Deus vivo e verdadeiro. Mas diz o texto ainda, amados, se nós continuarmos, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Nós não somos fruto do acaso. Às vezes na escola, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, são bombardeados com teorias da evolução, da origem do homem, Big Bang, macaco, alienígenas, e disseram que estão pesquisando aí para descobrir de onde o homem veio. Nós não precisamos nada disso. Isso não passa de terrível ignorância e rebeldia da humanidade contra o Criador. Nós adoramos a Deus e foi Ele que nos fez. Ele é o Criador de tudo e de todos. Quando lemos o Salmo 139, nós conhecemos ali aquela poesia do Salmo de uma maneira linda, que Deus nos fez, nos afeiçoou, escreveu todos os nossos dias. Ainda éramos a substância informe, mas todos os nossos dias já estavam escritos, determinados pelo Criador. Hoje, o diabo, através de feministas, através de abortistas,
querem matar o ser humano no ventre. Como um cristão pode apoiar alguém ou algo dessa natureza? Jamais, amados. O diabo que veio para matar, o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Criador. Quando as pessoas dizem qualquer outra coisa, nós não temos dificuldade de dizer: está errado. Deus me fez, Deus me criou. Estamos estudando o catecismo, que bênção. Quando lemos lá, quem nos fez? Há o catecismo de criança que devemos estudar também com as crianças. Perguntas mais simples: quem te fez? Deus. Deus. Ele sabe a verdade desde o início. A criatura e a criação tem a marca do único Deus vivo e verdadeiro, Criador de tudo e de todos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Temos a sua imagem, a sua semelhança, embora deformada pelo pecado, mas restituída, restaurada pela graça em Cristo Jesus, e será completamente transformada no novo céu e na nova terra, feito pelo mesmo Deus, Criador de todos nós. No princípio, primeiro versículo da Escritura Sagrada, vamos falar? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí vai descrevendo a cada dia, e ali também estão todas as coisas, e o ser humano está ali. Criou Deus os animais, criou Deus o homem. Não tem muito tempo a ciência foi estudar sobre DNA mitocondrial e chegaram a uma conclusão: esse DNA está ligado a algo que vem de herança da mãe, normalmente não vem do pai. E aí chegaram à seguinte conclusão: toda a raça humana veio apenas de uma mãe, saiu lá de uma mãe, não teve outra origem, não teve várias origens, uma mãe, e a mãe de todos os seres humanos. E depois também estudando sobre o pai de todos os seres humanos. E a Bíblia já falava isso há muito tempo. Eva e Adão. Porque Deus os criou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. E hoje nós estamos aqui. Nós temos a humanidade, fruto da criação de Deus. Efésios capítulo 3, verso 9 diz: Deus criou todas as coisas. Meus irmãos, por toda a Bíblia se repete essa verdade, de que Deus é o Criador, e não só o Criador, mas o sustentador de toda a vida. O salmista vai falar lá que os animais esperam de Deus diariamente o alimento. A vida está nas mãos do Criador. Salmo 95, versos 6 e 7. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Então, meus irmãos, é a segunda razão o que nos é levado aqui pelo salmista no Salmo 6, porque devemos adorar a Deus. Terceira razão, porque devemos adorar a Deus. Somos os
seu povo. Somos o Senhor, somos o seu povo. Deus fez uma aliança lá no passado com Abraão. Disse: eu vou ser o Deus seu, de toda a sua geração. Talvez nenhum de nós, não sei, alguns aí pode ser que sim, tenha alguma ligação direta em relação aos judeus. Mas a aliança de Deus não foi simplesmente com o judeu, foi com o seu povo. E nós fomos enxertados pela graça nesse povo escolhido. E Deus disse: eu sou o seu Deus, não terás outros deuses além de mim. Só Deus. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, porque Ele é o pastor que nos guia, que nos leva às águas de descanso, por amor do seu nome. Quando eu estive visitando Israel, eu vi no deserto um grande número de ovelhas. Eu olhei, fiquei impressionado como que ovelhas bonitas. Mas não tem capim, não tem nada. No deserto, não tinha ali água, não tinha nada. A Bíblia diz: o pastor nos guia às pastagens. O pastor nos guia às águas. Aquele pastor daquelas ovelhas as conduziam para que elas fossem comer e beber. Elas não viveriam sem o pastor. Nós não podemos viver sem o nosso pastor. Nosso Criador é o nosso pastor, é o meu pastor. E nada, diz a palavra de Deus, me faltará. Somos o seu povo. Diz o Salmo 33: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deuteronômio 33, 29: povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, o Senhor te socorre. 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10. Precisamos relembrar texto tão precioso para as nossas almas. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Pode falar comigo. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E diz mais: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Adoramos a Ele, porque Ele nos fez e Ele nos mantém. Por último, meus irmãos, nós devemos adorar o Senhor, porque o Senhor é bom. Somos o seu povo. Entrai por suas portas com ações de graça, rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Cantamos: Ele é bom o tempo todo, né? E é verdade. Até naquelas horas que Ele puxa a orelha, até naquelas horas que Ele nos prova, Ele é bom. Deus é bom, é misericordioso, é fiel. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Deus está abatendo o orgulho e dizendo: não tem lugar para orgulho. Nós nos gloriamos só no Senhor, porque Ele é bom.
A sua bondade é de geração em geração. Deus é bom, por isso Ele foi ao nosso encontro quando estávamos caídos, longe dele. Mas Ele é bom. Ele podia dizer: você quer isso? Fica por aí. Ele não fez isso. Quando Adão pecou, na ignorância, ele achou que podia esconder de Deus e tentou. Mas de repente ele escuta a voz de Deus. Deus vai ao encontro dele. Deus vai buscar. E a palavra de Deus diz que Jesus foi enviado exatamente para isso, para buscar o perdido. Você foi buscado por Jesus? Você foi achado por Jesus? Há um cântico lindíssimo: achei um bom amigo. Mas eu só achei eles porque ele primeiro me achou. Primeiro ele veio cá, me tirou do buraco, da perdição, do lamaçal, e me ergueu. Aí eu pude achar. E agora ele me deu vida. Meus irmãos, nós devemos adorar a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, só a Ele, porque esse Deus é bom. Ele vai à procura do perdido. Porque de mim tem misericórdia, compaixão, com a sua fidelidade vai me sustentar espiritualmente, sustentar materialmente até o fim. Aqui na terra, e depois me receberá na glória. Estava ouvindo um testemunho que fiquei bastante tocado. Na Coreia do Norte, um moço, defensor do ditador, um militante da causa das torturas e da maldade daquele governo da Coreia do Norte. De repente, ele faz uma pergunta para a avó dele sobre a questão religiosa, que ele não podia falar com ninguém. Porque se lá o governo ouvisse, ele seria preso. Não importa a religião. A religião é o presidente. Ele que tem que ser adorado. E a minha avó disse, então, eu sirvo a Deus. E falou uma coisa do Evangelho. Ele saiu ali incomodado. E Deus providenciou que alguém pudesse dar-lhe um Novo Testamento. E ele, ocultamente, porque o governo não poderia saber, estava lendo. E cada vez que lia mais, era transformado por Cristo Jesus. Um dia na escola, a polícia secreta entrou. Esse Novo Testamento ele escondia num local secreto ali na mochila. Mas eles acharam. E o levaram para que fosse morto. Porque foi tido como um traidor. Que ao invés de adorar o presidente, estava adorando outro Deus. Colocaram 6 soldados com 6 armas e atiraram. Todas as armas falharam. Glória a Deus. Ele só disse, isso nunca aconteceu, não. Voltaram lá mais 6 armas e nenhuma funcionou. E então eu estou resumindo. O vídeo é de mais ou menos 1 hora. É para crente ouvir, não é para qualquer um não, porque senão não ouve. E aí colocaram num campo de concentração onde ninguém saía, a não ser geralmente morto.
Mas ali Deus providenciou uma outra pessoa e eles conseguiram fugir. Conseguiram chegar na fronteira. Eles chegaram a ouvir cães, polícia gritando na tentativa de capturá-los. Mas Deus foi abrindo portas. Chegaram à China e da China chegaram aos Estados Unidos. Parece que hoje ele está lá. E aí então ele fala esse testemunho. Meus irmãos, Deus é bom. Às vezes ele nos permite provações. Que provação esse servo teve? Quase a morte. Se morresse, morreria com Deus bom. Mas Deus queria que ele testemunhasse a todo mundo que Deus é bom. Deus cuida dos seus filhos. Ele é o pastor que guia as suas ovelhas, que sustenta. Ele é bom em todo o tempo. Sim, Deus é bom, por isso eu adoro. Você tem adorado esse Deus único e verdadeiro? É o Criador, é o sustentador, é o bom pastor. Ele é bom. Precisa mais razão para adorarmos a Deus? Portanto, olhe comigo de novo o Salmo 100. Vamos ler juntos? Vamos lá, queridos? Celebrai, vamos lá, amados. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças, bendizei o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos ficar pé, queridos. A que Deus você tem adorado? Pastor, sou crente. Mas está adorando Deus vivo e verdadeiro? Alguns fazem um Deus de futebol. Alguns fazem um Deus do dinheiro. Alguns fazem um Deus do trabalho. Não terás outros deuses diante de mim. O único Deus vivo e verdadeiro que devemos adorar. Pai, aplica a palavra do Senhor no meu coração, no coração dos meus amados irmãos, no coração de alguém que o Senhor quer salvar nessa noite, para que realmente, ó Deus, deixe os ídolos, abandone os ídolos do seu coração, da sua casa, da sua religião, e sirva o único Deus vivo e verdadeiro, e o adore em espírito e em verdade. Amém. Agradecemos, porque o Senhor é Deus, e te adoramos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o poder, o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que o adorem em espírito e em verdade, agora e para sempre. Amém. Amém.